Livro de 1 Reis de Israel, aleluias, capítulo de número 17, glórias a Deus. Quem puder, glorifique ao nome santo do Senhor Jesus, pois só Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17, onde temos aqui uma palavra poderosa de Deus, a qual me ensina, e creio eu que poderá vos ensinar a continuar acreditando nos milagres de Deus. Diga, Deus só precisa de uma oportunidade para gerar o milagre. Deus só precisa de uma oportunidade para gerar o milagre. Veja que este tema a qual Deus coloca no meu coração para falarmos desta narração, a qual muitos pregaram sobre Elias, um tisbita dos moradores de Gileade. Elias, o profeta do fogo, Elias, um profeta sacerdotal, Elias, de uma linhagem talvez desconhecida a nós, mas muito bem conhecida pelo nosso Criador, nosso Deus. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, e o versículo de número 8, onde Elias e a viúva de Sarepta se encontram. Versículo de número 8 em diante, que diz: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos nessa passagem bíblica, nesta narrativa, a qual o autor, o escritor do livro dos Reis, narra aonde o profeta Elias vai ser suprido por uma viúva que estava em uma região bem distante da onde ele se encontrava. Nós vemos na história que tudo isto ocorreu porque Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe, o rei de Israel, que tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, diz o profeta no seu capítulo de número 17, versículo 1 do mesmo livro, onde
onde a palavra do Senhor veio a ele logo em seguida, para que ele se retirasse dali para o lado oriental e se escondesse junto às torrentes, junto ao ribeiro de Querite, onde está a fronteira do Jordão, e ali ele beberia da água, e ali o Senhor ordenaria aos corvos que o mesmo o sustentassem, pois fez ele segundo a palavra do Senhor, e retirou-se para junto do ribeiro, e ali aguardou uma posição de Deus, aguardou uma ordenança de Deus, pois Elias, era direcionado por Deus. Quando nós somos direcionados por Deus, nós somos guiados por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo coopera para o bem. Glória a Deus. Tudo caminha para um bom final. Tudo caminha para um final feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus só precisa de uma oportunidade para gerar um milagre. Deus precisa de uma oportunidade para mostrar a sua glória. Deus precisa de uma oportunidade para manifestar o seu braço para o seu povo. Ainda que o povo estivesse na apostasia de Israel, porque capítulos anteriores diz que o povo seguia os costumes de uma rainha chamada Jezabel, a qual tinha à sua mesa sentada 450 profetas de Baal, aleluia, e 400 profetas de Azera, ou seja, Baal era um deus da fertilidade, Baal era um deus sidônio, aonde Jezabel foi nascida e criada e enviada para Israel. Veja que ela não tinha uma boa intenção, saindo de um povo ímpio para um povo que era regido e governado pelo homem, sim, pelo rei Acabe, onde a mão do Senhor era com o rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas que estava perdido nas visões, perdido espiritualmente, estava em decadência espiritual por conta dos conselhos, aleluia, desta mulher sidônia. O povo sidônio, a cultura do povo sidônio era quanto superior, porque eles eram excelentes matemáticos, excelentes historiadores, e era um povo de fora, ou seja, um povo que também estudara os mapas astrais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, enviada esta mulher ao povo de Israel, como um joio, fermentando, levando o povo à apostasia, levando o povo a se curvar diante de um poste ídolo, levando o povo a se contaminar com a sua cultura impura. Aí, louvado seja o nome do Senhor, aí aonde Deus olha dos altos céus e vê a oportunidade de Ele manifestar a sua glória. Ali, Deus viu a oportunidade de demonstrar o seu amor pelo povo que Ele tirara com a sua própria mão da terra dos egípcios. Ali, Ele vê a oportunidade de tirar das mãos daquele povo ímpio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor,
com a sua forte mão. Ali, Deus vê a oportunidade, através de um homem chamado Elias, que estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no centro da vontade de Deus, estava na posição. Aleluia. Quantos estão, aleluia, querendo fazer a vontade de Deus? Quantos querem estar no centro da vontade de Deus? Aqueles que querem estar no centro da vontade de Deus, aqueles que querem estar fazendo a vontade de Deus, Deus vai gerar neles, aleluia, uma oportunidade de fazer um milagre. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, aleluia, o capítulo 1 o versículo 1 do capítulo 17 narra que Elias, segundo a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, prediz que não haveria chuva e nem orvalho nestes tempos. Ora, a autoridade imposta pela vida do profeta foi selada com a palavra dos altos céus, aonde Deus permitiu que tudo isto fora concretizado para confirmar o ministério de Elias, para confirmar a vida de intimidade de Elias com o Senhor. O profeta, quando nós vemos palavra profeta, do grego profeta, aleluia, ou nabi, como se diz, nabi, palavra nabi, o profeta, o vidente. O profeta, ele, quando ele se coloca em separado, quando ele se coloca à disposição de Deus, o profeta, ele começa a passar por estreitos, porque ele começa a ver ele sozinho, ele começa a andar sozinho. Ele não que ele esteja se separando pela sua soberba, ou pela sua arrogância, ou pelo seu modo de ser, ou pelo seu peito empolado, não. É porque Deus separa aqueles para ter uma intimidade com ele, para ter um particular com ele, porque Deus quer usá-lo como instrumento na terra, como boca de Deus na terra, para sentir o que Deus sente, para ouvir o coração de Deus, para sentir as dores do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o profeta, ele paga um alto preço. Por isso que o profeta, ele paga um alto preço, tanto na sua vida social, como na sua vida particular, porque ele já não é visto com os mesmos olhos. Aqueles que viam o profeta com os olhos já começam a ver diferente, porque profeta não tem intimidade com o pecado, porque profeta não tem intimidade com a mentira, porque o profeta não tem intimidade com a iniquidade. O profeta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele tem compromisso com a verdade. O profeta, ele tem compromisso com Deus. O profeta, ele tem compromisso com o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, ele tem compromisso para levar o povo de Deus aos pés de Deus, trazer o povo à verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda assim, outros sim, o profeta, ele não é compreendido, o profeta, ele não é amado, o profeta, ele não é benquisto. Quando a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor, que o profeta juiz Samuel vinha andando de Gilgal a Betel, e quando ele passava ou adentrava a cidade, o próprio povo dizia: ei Samuel, a tua visita é de paz? E ele dizia: é de paz, vim sacrificar ao Senhor pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor, porque havia um temor, aleluia, havia um respeito do povo
para com o profeta. Havia um respeito recíproco do povo com o homem de Deus. Profeta também é chamado de homem de Deus. Por isto, o profeta, ele tem este preço a pagar para fazer a vontade do Senhor. Às vezes, até com sua própria vida. O profeta, ele está sujeito a todas as adversidades a qual o mundo contra ele possa oferecer. Mas aquele que está no centro da vontade de Deus, aquele que é profeta, aquele a qual Deus separa para si, aquele que Deus unge como profeta, aquele que Deus unge como boca dele na terra, aleluia, será guardado, será separado para a obra que Deus tem com ele nesta terra. Aleluia. Deus pede agora, Elias, vai, esconde-te até o ribeiro de Quirote, que está na fronteira do Rio Jordão. Fica ali, bebe água ali, porque eu, o Senhor, já ordenei aos corvos que te sustentem, vão te sustentar, aleluia, até que o ribeiro seque, porque você pronunciou, Elias, que não haveria chuva. Então, se não havendo chuva, também o ribeiro que tu bebe, a tua provisão vai acabar. Mas fica tranquilo, porque no versículo 8, falarei contigo desta forma, já ordenei uma viúva de Sarepta para que te sustente. E você irá até ela e fará segundo a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Elias se dispõe agora a andar 30, 40, 50 ou 80 quilômetros, saindo dos territórios de Israel até, aleluia, a terra de Sidom, até a terra de Sarepta. Que terra é essa, irmão João? Esta terra era a mesma terra aonde a rainha chamada Jezabel, aleluia, tinha nascido, tinha se criado, tinha crescido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus, aleluia, quer manifestar a sua vitória ao seu povo, quer manifestar a sua glória, ele te envia como uma flecha, aleluia, no coração do inimigo. Ei, aonde está a raiz da idolatria? A raiz da idolatria que contaminou todo Israel veio de Sidom. Então eu te levanto, Elias, agora. Aleluia. Elias não sabe, mas o Senhor sabe, porque Deus levantou Elias para ir até Sidom. Agora Elias vai até Sidom de Sarepta. Chegando lá, nós sabemos da história. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E que no versículo de número 10, louvado seja Deus, ele se levantou-se e foi a Sarepta, mas chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo-emos e morreremos. Louvado seja o nome do Senhor. A visão daquela mulher era que aquele dia seria o último dia da vida daquela mulher e do seu filho. A visão que aquela mulher tinha seria o último dia da sua vida. Mas Deus, quando Ele tem um propósito, quando Ele tem
amor, ele não mede esforço por cada alma. Ele não mede esforço por cada vida. Ele não mede esforço. Ele envia o profeta Elias até uma viúva. Se ela era viúva, é porque o seu marido era morto. Se ela era viúva, ela não tinha como trabalhar porque ela cuidava do seu filho, aleluia, pequeno. Se ela era viúva, a sua condição era precária. Se ela era viúva, talvez as dívidas o alcançaram a sua família. Se ela estava naquela condição, é porque a miséria na sua vida estava estabelecida. Se ela estava nessa condição, para ela só restava a morte. Ei, mas aquele que morreu por mim e por você, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele veio para que todos tenham vida e todos tenham a vida como em abundância. João 10, aleluia, versículo 10, aonde o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para trazer vida. Jesus foi manifesto para desfazer as obras do diabo. E Deus levanta homens e mulheres, aleluia, para repreender as obras do diabo em nome de Jesus Cristo. Porque só quem crê levanta a mão e dá glória a Deus, porque a unção que está sobre as nossas vidas é unção para curar, unção para repreender o mal, unção para expulsar, para expelir os espíritos imundos que nos cercam, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Elias disse: ei mulher, vai e faze como eu te disse, faze um bolo primeiro para mim. Aleluia. Aquele restinho de farinha, ela não sabia de nada. Aquele pouquinho de azeite, ela também não sabia de nada. Ei, talvez nós olhemos a nossa despensa, olhamos a nossa geladeira, olhamos o armário da cozinha, talvez só tenha um pacotinho de arroz, talvez só tenha um pacotinho de feijão, talvez só tinha uma misturinha. Ei, mas é nesse pouquinho que Deus faz suprir, que Deus faz a abundância, que Deus faz a multiplicação. Ei, continuemos servos fiéis a Deus, porque Deus não desampara os fiéis, Deus não desampara os justos. Aleluia. Davi dizia: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Ou seja, a bênção que está estabelecida em nossas vidas, desde o patriarca Abraão, louvado seja o nome do Senhor, se estende de geração em geração, se estende de vida após vida, se estende de família após família, porque Deus é fiel, e fiel é aquele para cumprir em nós tudo o que Ele nos prometeu. Aleluia. Talvez para ela seria ali o seu final. Talvez ela duvidou. Talvez ela quis indagar, mas ela reverenciou ao Deus de Elias. Olha, ela reverenciou ao Deus de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ela entendeu que aquele homem não era um homem qualquer, não era um homem comum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor. Ela sabia que o Deus vivia. Aleluia, ela sabia que Deus existia, que Deus era um Deus vivo. Nós adoramos um Deus vivo. Nós não adoramos Deus morto. Nosso Deus é vivo, invisível sim, porém real. A Bíblia diz que Deus, ele é socorro bem presente na angústia.
que Deus é o nosso socorro e fortaleza. Que Deus, quando clamarmos, Ele nos atende. Talvez muitos olhem para nós e vejam onde está o Deus dele. E ele está nessa condição. Onde está o Deus dela e ela vive nessa amargura. Onde está o Deus? Onde está o Deus deles? Eu não